Olá, amante do idioma! Ainda vivo! Ufa! Chegamos à última parte de concordância verbal, certo? E espero que a sua cabeça esteja boa, mas se não estiver boa, dá uma pausa, levanta, respira, ouça uma música e volte aí depois uns 10, 15 minutos, porque o corpo precisa de descanso, senão você aí vai ficar louco, tá? Vale estudar bastante? Vale, mas aí fica uma dica. Cansou de estudar? Para, porque senão você vai estar só lá. O seu espírito vai estar em qualquer outro lugar. Não estará lá estudando, ok? Cansou, pare e volte para que tenham um estudo de qualidade, certo? Bom, vejamos aqui coisas interessantes. Em relação à concordância, nós temos algumas coisas particularmente se falando em relação a países e a estados. Principalmente países e estados que trazem aí o nome no plural, tá? Então vou pegar primeiro o mais comum, ó. Estados Unidos. Estados Unidos, vou deixar uma brecha aí, ok? O Iraque. Eu vejo em muitos sites, e principalmente sites de jornais, erros grosseiros em relação a essa concordância. Sim? Preste atenção. Independente que o nome do país esteja no plural, é um país, certo? O que vai valer aqui é a região em si. Estados Unidos está no plural. O verbo, obrigatoriamente, vai ficar no singular. Singular sempre. Então, Estados Unidos ataca o Iraque. Estados Unidos ataca o Iraque. Por quê? Porque aqui é como se fosse um país. Eu posso falar isso no plural? Pode. O que eu não quero que você fale é o seguinte, que eu já ouvi muita gente falar. O Estados Unidos. Ah, Adriano, eu falo o Estados Unidos porque é o país. Não. Mesmo que seja o país, você continua a falar, sei lá, Estados Unidos. Você fala Estados Unidos sem problema algum. Mas, se eu quiser colocar um artigo nele, você vai ser obrigado a colocar no plural. Os Estados Unidos, e aí vale atacam o Iraque. Os Estados Unidos assinam e assim por diante, por causa deste os, justamente por causa do os. Eu posso levar para estados, normal, Minas Gerais, vai, ó. Minas Gerais, Emirados Árabes e tudo mais. Eu falei países e estados, não falei cidades, tá? Santos, os Santos estão lindos. Não, oh, certo? Então aqui, ó, Minas Gerais, sei lá, abraça o Brasil, que seja, sim, mantenho o abraço aqui no singular. Se eu quiser colocar um artigo, eu vou colocar aqui, ó, as, e o verbo, ó, abraçam, segue a mesma lógica de cima. Tudo bem? A mesma coisa vale para livros. Olha que bizarro, como assim para livros? Então, por exemplo, ó, Os Lusíadas, vou colocar aqui, Os Lusíadas, sei lá, a saga portuguesa. Já leu Os Lusíadas? Não leu? Eu vou confessar uma coisa para você. Eu fiz análise sintática dos Lusíadas. 8.000 versos. Foi bom? Não foi. Faria de novo? Não faria. Certo? Mas eu li, se você não leu, eu li a edição em que há uma explicação. Não é a explicação das palavras, tá? Porque aparecem muitos nomes portugueses, Dom Henrique, Dom Afonso, eu não sei quem catso eram essas pessoas. Aí apareciam as explicações de quem eram as pessoas para que você entendesse a história. Mas leia, tem uma parte linda. A morte de Inês de Castro é uma parte linda do Camões aí. Então, Os Lusíadas é uma obra. É comum que você coloque Os Lusíadas narra, certo? Narra. Existem autores, aí eu estou colocando o normal, existem autores que assentam os dois, narra ou narram, ok? As duas formas. Há quem diga que só pode ser narra quando for grafado como obra. Sim, ó, grifado, vem tudo em itálico, vem tudo em maiúsculo, não importa. Eu estou colocando as duas formas que pode aparecer aí para você. Tudo bem? Segue a mesma lógica. Se eu for colocar narram, porque seguem em os. Sim? Bom, quem elabora a prova de concurso são pessoas inteligentíssimas, mas o caráter é duvidoso. Muitas vezes eles evitam de colocar isso aqui para não dar problema.
Certo? Então é comum que coloque, às vezes, grafado como obra e narra, aí todo mundo fica feliz, não tem como ser grafado como obra e ser narram, e assim por diante. Tá grafado como obra tem que ser no singular. Tudo bem? Ok? Uma outra coisa que é muito comum, eles gostam de colocar aí a concordância com pronomes de tratamento. Certo? Então cuidado, Vossa Excelência, Vossa Santidade, a pessoa que está aí menos atenta ou acha que está muito atento, então Vossa Santidade, por exemplo, sei lá, bem, e assim por diante. A pessoa que fica aí, tô atenta ao verbo, fica tão atenta que é capaz de cometer erros bizarros, como esse que eu vou passar para você agora. Vossa Santidade, você concorda que Vossa Santidade é segunda pessoa do plural? Segunda pessoa do plural? Certo? E aí a pessoa acha que como é segunda pessoa do plural, vossa, o verbo tem de concordar com a segunda pessoa do plural. Não, certo? O Vossa Santidade que aparece aqui, dependente de qual seja Vossa Santidade, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Senhoria, sempre vai ser terceira pessoa do singular. Você vai tratar como sendo você. Então, Vossa Santidade está bem? Lembrando que Vossa Santidade eu falo diretamente para o Papa. Sua Santidade eu falo do Papa. Ok? Vossa eu trato pronome de tratamento. Então, estou diretamente falando com ele. Ok? Vossa Santidade. Cuidado. Aí a pessoa se empolga. E não. Então, aqui, deixa eu só apagar esse segunda pessoa do plural para você não ficar induzido. Certo? Então, aqui, todos os pronomes de tratamento sempre serão terceira pessoa do singular. É um erro muito comum que acontece aí para as pessoas que não estão muito atentas em relação a isso. Ok? Bom, sigamos. Você se lembra de uma coisa linda chamada locução verbal? Aí você já pensa e fala assim, Cato, Adriano, você não está dando aula de concordância verbal? Sim, mas eu vou falar de locução verbal porque não tem como não falar de locução verbal em relação à concordância. Só para que você se lembre, deixa eu colocar aqui o título para você não ficar perdido. Dentro da locução, dentro da concordância verbal, existe aí a concordância com locução verbal. O que é locução verbal? Locução verbal é quando existem dois verbos, o verbo auxiliar e o verbo principal, certo? Então, por exemplo, se eu falar assim, ó, eles, em vez de eu falar eles sairão, certo? O que eu vou falar? Vou colocar em locução verbal. Eu tenho na locução verbal aqui dois verbos, né? Eu tenho o verbo auxiliar, que vai aparecer aqui, e o verbo principal. A locução verbal que acontece, na concordância da locução verbal, o que acontece é o mais comum, é esta aqui. É o verbo auxiliar concordar com o sujeito. Então, se eu falo eles sairão, é comum e é o correto que eu fale assim na locução verbal. Eles vão sair. A concordância se dá com o verbo auxiliar. Tudo bem até aqui? Aí você fala, tá, isso aí eu já sabia. A bizarrice começa a vir agora. A bizarrice é esta aqui. O que eu vou falar para você agora só pode acontecer com o verbo auxiliar, certo? Verbo auxiliar parecer. A regra que eu vou dar só vale para este verbo auxiliar. O verbo auxiliar parecer. Sim, por que você me pergunta? E eu falo, porque sim. Só acontece com o parecer. Certo? Então imagine o seguinte, você aí, se você tiver filho ou quem tem filho, imagina aquela criançada, sabe, 5 anos, 15 crianças aos 5 anos brincando na sua casa, certo? Te amarra, te faz aí de refém, brinca de ir, fica, pálida, e fica lá, você fica tenso e tudo mais. Aí você pede pro seu marido, pra sua esposa, que seja, pra fazer um suco de maracujá pra acalmar a molecada. E taca calmante lá no suco de maracujá pra derrubar todo mundo. Sim, então aí tomou, derrubou, deu pra cada um deles, eles foram caindo, foram caindo, você recolhe as crianças e você vai levando as crianças para o quarto. Dali um tempo, fala, deixa eu ver se o remédio fez efeito. Você vai até o quarto, certo? E aí você vai até o quarto e volta e fala, olha, as crianças eu vou colocar aqui para você, certo? A concordância, a locução verbal. Então você volta e fala assim, naturalmente você falaria o quê? As crianças, ó, parecem, porque concordou com crianças,
As crianças parecem dormir. As crianças parecem dormir. O verbo auxiliar, ok, concordou com o sujeito. E você pode ter ficado tonto, zonzo, a molecada te deixou louco, certo? Você volta tão zonzo da sala e te pergunta, e as crianças? Aí você fala isso aqui, ó. As crianças, não faça cara de nojo, parece dormirem. Olha isso. As crianças parecem dormirem. O que você não pode falar é as crianças parecem dormirem. Você não pode chegar para elas e falar assim, ei, crianças, venham comerem, crianças, venham comer. Eles não vão vir. Vou ficar te olhando e falar, vão não, tá errando a concordância. Então aqui, somente com o verbo parecer, o verbo auxiliar pode concordar com o sujeito ou o verbo principal, somente com o verbo parecer. Então você imagina você num, sei lá, num almoço de Natal. O que é almoço de Natal? Almoço de Natal é aquilo. Você guarda a maionese na geladeira e deixa tudo em cima da mesa. O cara vem, cobre a mesa, no dia seguinte você descobre e começa a comer tudo de novo. Aí você resolve fazer um discurso. Aí você fala assim, ó, pessoas, você fala isso aqui. Há bastantes comidas nesta mesa, já uma parte levanta e sai. Aí você fala, há várias bebida aqui, outra parte sai. Aí fala, fostes vós quem fez, mais uma parte se levanta. Aí vocês parecem gostarem, até o peru levanta e vai embora xingando, certo? E você falou todas as orações perfeitas, não errou, ficou tudo perfeito. Então, isso só vale para o verbo parecer. Tudo bem? Sem problemas? Eu espero que não haja problemas. Como eu acabei de falar, espero que não haja problemas, vamos ver aqui uma outra forma de concordância, antes de eu falar da última concordância, que é a do ser, que é essa concordância verbal em relação ao haja vista. Esse termo haja vista, como ele é pouco usado na língua portuguesa, você vê em leituras, vê nas leis, vê em jornais, vê em livros, talvez, sei lá, tô falando de jornais, estou chutando, tá? Mas não é comum. Por quê? Primeiro, é haja vista. Não é haja visto. Haja visto você só vai falar de duas formas. Primeira forma é como você falasse assim, ó. Vamos supor que ele haja visto. Sim? É como se eu falasse, vamos supor que ele tenha visto. Ok? Aí cabe. Ou a pessoa que trabalha no consulado. Fala, ei, como é que foi hoje? Putz, haja visto, haja visto. Ele deu visto para várias pessoas. Somente nessas duas formas você vai falar haja visto. Tirando isso, é haja vista. E o haja vista, que vai aí denotar a explicação, não importa o que venha antes, importa o que venha depois. Então vamos supor que eu falo isso aqui, ó. Eu não importa o que venha antes, ok? Sei lá, o problema da saúde. E aqui embaixo eu vou seguir. Mesma história. Lembre-se que reticências entre parênteses vai denotar o quê? Que existe um trecho que foi suprimido. Ok? Os problemas da saúde. Legal? Então aqui, você está falando que pessoas estão morrendo nos corredores. E aí você vai explicar. Vai introduzir uma explicação, uma justificativa. Haja vista o problema da saúde. Na oração de baixo, se você quiser manter o haja vista, você pode, sem problema algum. Mas se eu elaborasse uma prova de concurso, eu não colocaria o haja vista. Eu colocaria isso aqui, ó. Não está os problemas escrito aqui? Eu colocaria isto aqui, ó. Hajam vista para seguir os problemas. Você acha que a pessoa que fica decorando isso aqui vai falar que está certo? Não. Então aqui, os dois estão certos. Ok? Numa prova, caindo, é muito comum de cair isso aqui, para te induzir ao erro falando que isso aqui está errado. Tudo bem até aqui? Sem problemas? Bom, as regras de concordância dos verbos normais acabam aqui. Falta a concordância do verbo ser. O verbo ser é uma outra história. O verbo ser é uma concordância aí completamente diferente. Tudo que eu vou passar para você só vale para o verbo ser. Mas antes de eu começar o verbo ser, tem uma coisinha chamada silepse, que eu quero que você se lembre. Por exemplo, o que é silepse? Silepse só acontece na concordância, certo? É a omissão de um termo,
ok? Então pode ser silepse de pessoa, silepse de número, silepse de gênero. O que eu vou passar para você como é concordância, concordância verbal, silepse de número. Por exemplo, ó, se eu falar os brasileiros, sei lá, calmos. Sim? Como é que você completaria aqui? Vai, com o verbo estar. Como é que você completaria aqui? Você falaria tranquilamente, os brasileiros estão calmos, como se eu não fosse. Mas eu posso me incluir e vou. Então, como se eu falasse aqui, ó, os brasileiros estamos, olha que coisa feia. Os brasileiros estamos calmos. Isso aqui está perfeito, é uma silepse, porque está concordando com o termo omisso, que é o termo nós. E o sujeito, quem estamos, o sujeito é os brasileiros. Caindo um troço desse aqui, isso aqui tá certo. Tudo bem? Então, só para lembrar, isso aqui, deixa eu colocar só o título, isso aqui é silepse, silepse de pessoa, certo? É voltado geralmente à concordância aí. Tranquilo? Bom, chegamos à concordância do verbo ser. O ser tem uma concordância só dele, especial para ele, certo? Então, deixa eu colocar aqui ser, concordância. Concordância do ser. Do ser. Eu vou colocar aqui os exemplos. Vale lembrar mais uma vez, tudo que foi falado não cabe aqui. Aqui é uma outra história, tá? Então vamos lá. Se eu falar, por exemplo, as crianças, o inferno, meu sonho, meus pais, o rei, nós e, sei lá, tudo flores. Certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a resposta e vou depois justificar porque elas são desta forma. Ok? Então vamos lá. As crianças, eu falaria, as crianças são ou as crianças é? Ah, as crianças são. Tá, as crianças são. Gostei, normal. Vamos deixar aqui assim. Embaixo, meu sonho é meus pais ou meu sonho são meus pais? Nem sempre vai pelo ouvido, certo? Nem sempre você vai pelo ouvido. Como é que você completaria isso aí? Não vale olhar no material. Meu sonho são meus pais, certo? O rei é nós ou o rei somos nós? Ah, o rei é nós, então é nós tá errado, é errado. Então o rei somos nós. Ótimo. Embaixo, tudo é flores ou tudo são flores? Tudo são flores. Porém, há autores que aceitam o é. Eu acho que numa prova de concurso, cai o são. Tá, Adriano, de onde vem toda essa lógica desses verbos aqui? Sim, então veja só. De novo, eu vou ratificar. Tudo que eu vou falar só serve para o verbo ser. Ok? Primeiro, as crianças são um inferno. O verbo ser concorda com pessoas ou com pronomes do caso reto. Certo? Se houver os dois, pessoas e pronomes do caso reto, ele vai concordar primeiro com pronomes do caso reto. Sim, aqui não existe pronome do caso reto, concordou com crianças. E ó, eu falei concorda com pessoas ou pronomes do caso reto, independente se eles estão no sujeito ou no predicado. Certo? Crianças é o sujeito da oração. Meus sonhos são meus pais, qual que é o sujeito? Meu sonho é o sujeito da oração. Só que é são porque concorda com meus pais que são aqui pessoas. Ah, e se for um bicho falando, o urso chegou e disse, meu sonho... Não vai cair se o urso fala. Pais remete a pessoas. Tudo bem? Embaixo, olha lá, o rei somos nós. Eu dei um exemplo prático para você. Eu falei que o verbo ser concorda com pronomes do caso reto ou com pessoas. Ó, eu tenho dois. O rei para pessoa e nós, pronomes do caso reto. Sujeito da oração é o rei. O somos concorda com nós, que é o predicado aí, o predicativo do sujeito. Sim, somos nós. Mantém-se aí nessa forma. E embaixo,
O normal é que o verbo ser concorde com, não havendo pessoas, não havendo pronomes do caso reto, é normal que ele concorde com quem estiver no plural. Então, tudo são flores, ele vai concordar com flores porque flores está no plural. Se flores está no plural, mete as caras e vá fundo. Alguns autores aceitam, mas não caem autores. Eu duvido que isso numa prova caia assim. Chegamos ao fim de concordância verbal? Ainda não, nós temos exercícios. Vamos a eles? E aí, amante do idioma? Tá acabando concordância, tá acabando agora, né? Porque para sua vida e para o mundo, até você conseguir o que você quer, vai seguir junto com você. Tudo bem? Acompanhe comigo a leitura do exercício. A única sentença errada é: letra A, na sala havia muitos alunos e algumas alunas bravas. Letra B, nem barba nem cabelos compridos faziam a diferença. Letra C, Paulo, eu e Marta fostes ao curso. Letra D, o número de pacotes foi entregue em mão. Letra E, foram eles quem fez a receita. E aí? Punk? São coisas curtas. Nossa, você deu exemplos com vários tamanhos. Se a pessoa não souber, ela não vai conseguir acertar isso do mesmo jeito. Tudo bem? Passo a passo. Letra A. Na sala havia muitos alunos e algumas alunas bravas. Olha o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver é um verbo impessoal no sentido de existir, ele tem que estar no singular. Tudo bem? Então a resposta certa não é essa, ele quer a resposta errada. Sigamos. Letra B. Nem barba, nem cabelos compridos faziam a diferença. Ótimo, nem barba, nem cabelos compridos. Perceba que eu tenho uma concordância nominal, compridos porque é cabelos, pode ser só cabelos ou cabelos e barba, certo? Você não tem como saber se são os dois, mas não importa. Importa que o verbo aqui está no plural, então deve ter no plural por causa do núcleo do sujeito, que é barba e cabelos. Então, plural correto. Tranquilo? Letra C a gente vai pular. Letra D. O número de pacotes foi entregue em mão. O número de pacotes foi entregue em mão. Olha aqui, ó. Foi, porque o número concordou com o número. Sim? Sem problemas? Ok? Foram eles quem fez a receita. Eu tenho certeza que a pessoa que não estudou, que a pessoa que vai fazer aquela prova... Sabe que tem aquelas pessoas que fazem prova de concurso? Vão se preparar, é tudo aventureiro, tudo Indiana Jones. Vai se preparar, nem se prepara, vai direto. E faz. Aí fala, erro aqui, ó, bizarro. Tá? Não, perfeito. Foram eles quem fez, porque o fez concorda com quem? Terceira pessoa do singular, sem problema algum. Resposta errada é a letra C. Por quê? Paula, eu e Marta fostes. Para ser fostes, tinha que ter aqui um tu, certo? Não tem tu. Então esse fostes, caberia aqui ou não, só uma coisa, fomos, Paula, eu e Marta fomos ao curso. Resposta errada é a letra C de sabonete. Você vê? Pequeno, mas trabalhoso, né? Bizarro. Bom, acompanhe comigo aí a leitura do próximo exercício. Assinale a sentença não correta. Letra A, Vossa Majestade gostaria de sair. Letra B, vendem-se salas. Letra C, precisa ceder costureiras. Letra D, são vedadas a participação dos funcionários do banco. Letra E, é proibida a entrada de animais, haja vista a limpeza do local. Perguntas, às vezes aparece aqui, e aí você fala, não tem diferença alguma. Pergunta, exclamação, o verbo vai ter a concordância da mesma forma. Tudo bem? Ok, então sigamos. Vossa Majestade gostaria de sair? Vossa Majestade, ó, atenção, a pessoa acha que vossa aqui, como sendo segunda pessoa do plural, vai pensar o quê? Tem que ser segunda pessoa do plural o verbo. Não, Vossa Majestade, pronome de tratamento. Sendo pronome de tratamento, o que acontece aqui? Esse gostaria concorda na terceira pessoa do singular. Então, aqui o gostaria está correto. Tá? Cuidado, tá pedindo aí não correta. Olha a sacanagem, não correta. Não correta, a pessoa nem presta atenção, certo? Acha que é a correta, já acha que é resposta. O não, o cérebro não assimila o não. Por isso que é comum que no enunciado apareça o não, certo? Então é para assinalar a errada. Vendem-se salas, olha isso aqui, pronome é passivador, então aqui significa que é sujeito. Eu tenho salas, salas está no plural, o verbo concorda com salas, resposta está correta. Letra C, precisa ceder costureiras, olha isso aqui, eu tenho um D, preposição, não há voz passiva com preposição, isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, o verbo fica obrigatoriamente no singular, beleza? Ok? Pula a letra D, questão de logística. Letra E,
é proibido a entrada de animais, haja vista a limpeza do local, certo? Ó, normal, haja vista, sim, tá no singular, perfeito, e é proibido a entrada, que eu tenho concordância nominal, mas ele tá pedido a verbal, sobrou para mim a letra D. Ó, são vedadas a participação dos funcionários do banco, a participação dos funcionários... Cuidado, o sujeito está aqui, ó, participação, ok? Então, aqui eu não posso falar são vedadas. Cuidado para não se confundir, eu tenho tudo aqui plural. Não, aqui você vai falar é vedada a participação. Errada é a letra D de Dercy de aba. Respire e faça da concordância verbal, assim como todos os tópicos gramaticais. Aí, sua sombra e sua consciência. Um abraço e até a próxima.